Neste caminho que estamos traçando para acompanhar o caminho sinodal e apresentar os temas propostos pelo Papa Francisco para aprofundamento, nós chegamos ao seguinte tema: critérios teológicos e metodologias sinodais para um discernimento compartilhado de questões doutrinais, pastorais e éticas controversas. Diz o documento do Papa que será uma questão de reler as categorias tradicionais da antropologia, da soteriologia e da ética teológica para esclarecer melhor as relações entre caridade e verdade na fidelidade à vida e aos ensinamentos de Jesus e, consequentemente, também entre pastoral e doutrina moral. Quem conversa com a gente sobre este tema é o padre Antônio Ronaldo Vieira Nogueira. Ele é mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, de Belo Horizonte, professor e coordenador do curso de Teologia da Faculdade Católica de Fortaleza. É pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Aracati, no Ceará. Padre Antônio Ronaldo, uma alegria recebê-lo aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vindo. Olá, Marcos Túlios. Olá a você que nos acompanha nesse programa Igreja Sinodal, que tem feito tanto bem a Igreja no Brasil e que tem nos ajudado a compreender melhor o sino. É uma grande alegria participar novamente desse programa. Obrigado. A gente hoje tem um tema bastante amplo, complexo, extenso também, mas para ajudar a quem está nos acompanhando, né, o nosso começo de conversa, no contexto do sínodo sobre sinodalidade, o que a gente pode entender, o que significa discernimento compartilhado e quais são os desafios enfrentados para promover este diálogo compartilhado? Bem, eu penso que o tema do discernimento compartilhado, ele precisa assentar a base num dado bíblico muito fundamental e muito importante, que aparece lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a comunidade dos Atos dos Apóstolos, diante da evangelização dos pagãos e a pergunta se deveria ou não passar por todo o procedimento do judaísmo para depois se tornar cristão, então a comunidade de Jerusalém se reuniu naquilo que normalmente é chamado de Concílio de Jerusalém para decidir a questão, né? E ao escrever às comunidades que Paulo estava começando a evangelizar, lá em Atos capítulo 15, versículo 28, se diz: decidimos o Espírito Santo em nós. Então, falar de discernimento compartilhado é pegar essa intuição fundamental bíblica, né? Decidimos o Espírito Santo em nós. E aqui é muito interessante porque o Papa Bento XVI, na missa de abertura da Conferência de Aparecida, justamente se referindo a esse concílio de Jerusalém, o Papa Bento XVI recordava que não se tratava de um mero procedimento pastoral, mas se tratava da natureza mesma da Igreja, que é um mistério de comunhão de Cristo no Espírito. Então, esse discernimento compartilhado não é um simples tema ou slogan da moda, mas é algo que faz parte da natureza mesma da Igreja e pertence à sua mais genuína tradição. Então, falar de discernimento compartilhado é pensar justamente que todos nós, batizados, porque recebemos o dom do Espírito no batismo, que nos confere o senso da fé, somos capazes de discernir nesse processo bonito de diálogo quais os desafios e quais as questões que precisam de maior relevância, de maior destaque, e também as questões que precisam ser, mais uma vez, tratadas e discernidas à luz do Evangelho. E eu penso que um dos grandes desafios a esse tema do discernimento compartilhado é o tema do clericalismo, né? O Papa Francisco tem insistido tantas vezes sobre o mal que é o clericalismo para a Igreja. Porque o clericalismo absolutiza a figura do clérigo, que muitas vezes parece que pelo fato de ter sido ordenado, se tornou doutor em todas as questões, inclusive questões que precisa escutar melhor as pessoas, partir da sua realidade concreta. Então, eu acho que um dos grandes desafios ao
ao tema desse discernimento compartilhado é justamente o clericalismo, que vai absolutizando a figura do clérigo como se fosse o único capaz de compreender as questões, de discerni-las e de decidi-las também. Muito importante o senhor evocar essa inspiração bíblica dos Atos dos Apóstolos, né? Eu penso assim, discernir sobre aquilo que já é algo mais aceitável é simples. Agora, o tema que o Papa coloca, que inclusive o relatório de síntese traz algumas questões em aberto e aqui aparece assim como questões controversas, né? Como é que a sinodalidade pode auxiliar no discernimento compartilhado dessas questões que aparecem aqui mencionadas, doutrinais, pastorais e éticas controversas? Eu já, na primeira pergunta, eu falava do tema do sensus fidei, né? E eu volto a abordar um pouco essa questão, porque o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 12, fala-nos justamente desse senso sobrenatural da fé que o Espírito Santo dotou todos os fiéis. E o Papa Francisco ele tem sempre insistido nesse tema do sensus fidei como aquilo que nos faz a todos os batizados capazes de discernir e de compreender aquilo que pertence ao edifício da fé e aquilo que pertence à connaturalidade da fé, diz o Papa Francisco no Evangelho Gaudium. Então, por esse sensus fidei, todos os batizados são sujeitos ativos de evangelização na vida e na missão da Igreja. E é importante ter essa clareza do sensus fidei, porque a Igreja, como discípula missionária, ela necessita sempre mais se aprofundar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela possui uma novidade perene para a vida da Igreja. E para esse processo, a Igreja deve contar com a colaboração ou com as múltiplas colaborações, né? Tanto a colaboração de exegetas e teólogos, como a colaboração de outras ciências. Por exemplo, o Papa João Paulo II, até o Papa Francisco cita na Evangelho Gaudium, ele recordava, por exemplo, que as ciências sociais, elas devem ser escutadas pela Igreja nas indicações muito concretas que possam ajudar a Igreja no cumprimento da sua missão de magistério. Então, hoje nós vivemos, de fato, um mundo com rápidas transformações, rápidas mudanças, e a Igreja precisa contar com todos, inclusive com as várias contribuições das outras ciências para ajudar nesse processo de discernimento dessas questões controversas, para que cada vez mais se expresse a substância fundamental que provém do Evangelho na explicitação dessas questões e na apresentação de uma linguagem adequada para o mundo de hoje. É importante o senhor destacar esse elemento porque mostra a Igreja numa condição de abertura, né? O Concílio Vaticano II, e aí o Papa Francisco retoma, sopra as cinzas que muitas vezes foram ali se acumulando sobre os ensinamentos do concílio, né? Nesta abertura e diálogo ao mundo contemporâneo, ou seja, a Igreja não é autossuficiente, não é autorreferencial, precisamos de dialogar com as outras áreas, os outros campos do saber também para poder evangelizar, que ele define muito bem, o senhor retomou o Evangelho Gaudium, que é tornar o reino de Deus presente no mundo. E aí, no texto, quando o Papa Francisco propõe os 10 temas de estudo, ali aparece o texto que o Vaticano divulgou sobre categorias da antropologia, da soteriologia e da ética teológica que precisam ser revisadas à luz do sínodo. Como é que nós podemos olhar de que maneira ou que o sínodo pode contribuir para esta revisão? Eu considero que a partir dessa questão a gente precisa retomar aquilo que também o Concílio Vaticano II deixou bastante explícito e que o Papa Francisco retomou também em vários momentos, mas sobretudo de modo mais presente e sistemático na Evangelho Gaudium, que é um tema muito importante da tradição da Igreja, que é o tema da hierarquia das verdades. Então, no documento
Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, o Concílio Vaticano II recorda que teólogos, no diálogo com os outros irmãos, e isso vale como princípio fundamental na vida da Igreja, na comparação das doutrinas, devem se lembrar que existe uma ordem ou uma hierarquia das verdades na doutrina católica, porque existe nexo diferente delas com o fundamento da fé cristã, que é justamente o Evangelho. E aí o Papa Francisco, ele retomando esse tema, ele recorda que no edifício da fé cristã, na verdade que provém do Evangelho, há doutrinas que são mais conectadas com o centro do Evangelho, que precisam estar mais explicitadas. Então, o Papa, inclusive, recorda que no núcleo fundamental está justamente a beleza do amor salvífico de Deus, manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. E aí ele, inclusive, insiste que isso vale tanto para o conjunto dos ensinamentos da Igreja, inclusive a sua doutrina moral. Então, acho que muitas vezes a gente coloca como prioridade o que na hierarquia das verdades é secundário, e aquilo que é primário na hierarquia das verdades vai sendo colocado como secundário ou até mesmo terciário. Então, é muito importante recordar essa intuição fundamental do concílio, retomada pelo Papa Francisco, que no centro do ensinamento doutrinal, no ensinamento moral, e, portanto, todas essas categorias, elas precisam ser revisadas e revisitadas a partir desse núcleo fundamental do amor salvífico de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, é a partir desse núcleo que a Igreja precisa tomar ciência de como deve colocar essas verdades numa hierarquia para não absolutizar aquilo que é secundário e relativizar aquilo que é o fundamental, como o Papa Francisco nos recorda, que é o amor salvífico de Deus que nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos conversando com o Padre Antônio Ronaldo, vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente está de volta. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, obrigado a você que nos acompanha e que juntos e juntas nos esforçamos para construir uma Igreja Sinodal. Quer rever os temas que a gente tem trabalhado, tem aprofundado, discutido aqui no nosso programa? Procure Igreja Sinodal no YouTube e você terá acesso a todos os programas. Hoje a gente está conversando com o Padre Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, ele é professor e coordenador do curso de Teologia da Faculdade Católica de Fortaleza. Temos um título bem extenso no programa de hoje, mas que fala dos critérios para um discernimento compartilhado, metodologias sobre questões controversas. E o Padre Ronaldo encerrou o bloco anterior retomando a necessidade da gente partir, recentralizar, a partir daquilo que o Concílio diz, e o Papa Francisco retoma no Evangelho Gaudium, da hierarquia das verdades, e partir desta manifestação do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, né? Não podemos escapar disso, está a centralidade da nossa fé, dos nossos critérios de discernimento. E aí, Padre Ronaldo, eu acho que quando a gente trata principalmente assim de questões controversas, a gente às vezes tende a ir para um lado ou para o outro, ou quando pensamos, por exemplo, em pastoral e moral, como é que a gente pode buscar um equilíbrio entre pastoral e doutrina moral no contexto de uma igreja sinodal? Então, Marcos e todos que nos acompanham, dentro desse processo da hierarquia das verdades, a gente precisa justamente estar muito atento à proporção que isso tem, de fato, na nossa vida pastoral, na nossa pregação e em todas as coisas. O Papa Francisco, dizendo da Evangelho Gaudium, ele, tirando a consequência desse aspecto, ele chama a atenção para o quanto que na pregação, o quanto que na vida pastoral, o quanto que na nossa catequese, a gente concede de espaço ao tema do amor de Deus e, por exemplo, ao tema das leis morais, ao tema
da pessoa de Jesus Cristo e a outros temas que podem ser considerados secundários. Então, eu acho que um justo equilíbrio entre a pastoral e a doutrina moral da igreja deve ter como base fundamental essa hierarquia das verdades, para que a gente não perca essa justa proporção que a gente deve ter entre as questões que são mais fundamentais na pregação, na catequese, na prática pastoral, e as questões que são secundárias. Inclusive, o modo como a gente, na cultura atual, a gente expressa a substância fundamental com a linguagem que a gente tem. Então, obviamente, as doutrinas da igreja, elas são expressas numa determinada linguagem, uma linguagem que também é devedora de seu tempo, e que a gente precisa ser capaz de expressar o que é fundamental disso numa linguagem que seja, de fato, capaz de chegar às pessoas de hoje. Porque senão a gente pode até expressar de maneira muito correta do ponto de vista da linguagem, mas acabar apresentando uma imagem de Deus deturpada, porque a linguagem não consegue dar conta daquilo que é o fundamental. Então, na vida pastoral, na pregação, na catequese, a gente precisa estar sempre muito atento a essas questões, para que o fundamental do Evangelho, como Santo Tomás, por exemplo, recordava, a misericórdia é o centro de todas as virtudes. Como é que a gente pode expressar, então, essa misericórdia na nossa pastoral, na nossa catequese, de modo que ela consiga nos ajudar a compreender qual é a doutrina moral da igreja? Então, é a partir, por exemplo, desse núcleo fundamental do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, que a gente, então, vai poder expressar de modo a ser compreensível pelos nossos contemporâneos, pelas pessoas do mundo de hoje, que nós vivemos, aquilo que é a substância, o centro mesmo da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho, que é o amor. Eu fico pensando, Padre Ronaldo, que algumas vezes a gente corre o risco, e eu já ouvi isso algumas vezes, de pensar que igreja sinodal ou discutir a sinodalidade na igreja significa todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo colocar tudo junto. O caminhar juntos não é somente isso, né? Ou seja, há uma preservação daquilo que é específico de cada um, mas que nós podemos fazer juntos sem uma subordinação de autoridade, de poder, entre outras coisas. E eu introduzo isso para falar sobre que às vezes a gente quer tratar tudo de maneira homogênea. E um dos temas que aparece referentes a este grupo de pesquisa, este grupo de reflexão e aprofundamento, é exatamente a harmonia, né? Como é que nós, na prática, podemos buscar a harmonia ao invés de homogeneidade, pensando numa igreja sinodal? Eu acho que Santo Agostinho, ele apresentou um princípio muito interessante, que muitas vezes é repetido, acho que quase todo mundo já ouviu essa frase, mas que não é, assim, levado a sério, levado em conta suficientemente, né? O Santo Agostinho dizia, no essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade, né? Então, o em tudo, a caridade deve ditar o ritmo da nossa vida, e o Papa Francisco também, ele sempre tem chamado a atenção de que a verdade, ela pode ser dita de múltiplas formas. Então, essa compreensão de que a verdade seja dita de múltiplas formas e não simplesmente buscar uma única expressão, isso é que é a uniformidade, né? Buscar uma única expressão para dizer a realidade da verdade, isso corre o risco de que a gente não faça as devidas matizações, ponderações e considerações também no diálogo com o outro, né? Também o Papa Francisco recorda longamente na Fraternitude a necessidade de diálogo em que a escuta ela precisa ser muito mais do que um mero deixar com que uma palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que a gente de fato seja capaz de querer aprender com o outro
e não absolutizar as próprias proposições. Então, nesse processo bonito da Igreja Sinodal, processo em que a gente busca caminhar juntos, a gente precisa, então, saber que a Igreja, ela forma essa beleza enriquecedora, que é a pluralidade de pessoas, de pensamentos, e que isso precisa ser levado em consideração para que a gente, de fato, queira aprender com o outro. Ou, como dizia Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, salvar a proposição alheia. Para isso é, de fato, muito importante, muito necessário a capacidade de escuta e de escuta do diferente, querendo aprender com ele, valorizar os seus posicionamentos, as suas proposições, para que, de fato, a gente possa crescer nessa busca do fundamental, do central do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no programa a gente tem um lema que quando o convidado é bom e a prosa é boa, o tempo passa rapidinho e já estamos chegando ao fim do programa, mas eu quero, para a gente encerrar, Padre Ronaldo, e também pensando na prática, né? Acho que quando fala-se de questões controversas neste itinerário sinodal, também são realidades que a gente enfrenta nas nossas comunidades, no cotidiano. De que forma, de que maneira que a abordagem sinodal, que um pensamento, que um itinerário sinodal pode contribuir para a unidade na diversidade, respeitando as diversas realidades eclesiais? A gente precisa ter clareza de que a gente precisa resguardar a unidade naquilo que são as coisas mais necessárias, né? Então, há realidades do Evangelho que são as coisas mais necessárias e que a gente não pode esquecer. E isso tem sido chamado a atenção constantemente no magistério do Papa Francisco, né? Primeiro, a experiência fundamental de um Deus que é amor, de um Deus misericordioso, de um Deus que não se cansa de nos perdoar, diz o Papa, né? Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Uma outra coisa muito fundamental que não pode ser esquecida nesse processo é a centralidade que os pobres, os marginalizados, os abandonados têm na vida e na missão da Igreja. É uma questão inegociável, a gente não pode perder isso de vista. Então, essas duas realidades do amor de Deus por nós e do cuidado necessário com os pobres e marginalizados nas suas mais diversas situações, são coisas muito necessárias que a gente não pode perder de vista no nosso processo de unidade. Como é que a gente pode evangelizar, levando em conta a absolutização desse amor e dessa misericórdia de Deus, que quer acolher, diz o Papa, a todos, 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 e cuidar daqueles que são o tesouro mais precioso da Igreja. Então, essas realidades são realidades que precisam estar no coração de todos os cristãos, guardar a nossa unidade a partir da experiência do amor de Deus e do serviço aos pobres. E as outras questões, nós precisamos tratá-las sempre a partir dessa perspectiva deste amor, desta caridade operativa para com os outros. Sem dúvida alguma, a gente vai viver uma unidade na pluralidade, na diversidade e ter uma igreja cada vez mais discípula de Jesus Cristo e missionária do seu amor. Padre Antônio Ronaldo Vieira Nogueira, professor da Faculdade Católica de Fortaleza, coordenador do curso de Teologia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Igreja Sinodal. Eu que agradeço a oportunidade e desejo uma boa continuidade de caminhada desse programa tão bonito e tão enriquecedor. Obrigado. E no próximo programa a gente encerra essa temporada sobre os temas propostos pelo Papa Francisco. Eu espero você, para que juntos nós possamos continuar este caminho de ser uma igreja sinodal. Até lá!